Segunda carta de João, ela só tem um capítulo, irmãos. Nós vamos ler o versículo 4 até o versículo de número 6. Segunda carta de João, ela só tem um capítulo. Nesse primeiro momento, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 6. Versículo 4 ao versículo de número 6. Eu queria que o reverendo Hernandes estivesse pregando aqui nessa noite, mas não foi possível. Mas o Senhor Jesus falará por meio da sua palavra. Segunda de João, de 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Pai, nós te bendizemos nesta noite por esse momento tão especial. Ó Senhor, enquanto cantávamos aleluias, o teu Espírito, Senhor Deus, ó Pai, enchia o nosso coração de paz e de alegria, porque nós somos criados para louvar ao Senhor. E quando cantamos aleluias, essa palavra diz: louvado seja Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, o Deus Salvador, que Deus que manda seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Ó Deus, te bendizemos por esse culto tão especial e pela presença doce e graciosa e perceptível do Espírito Santo aqui. Agora, Senhor, enquanto ouvimos a Tua palavra, pedimos-te, ó Deus, que ela venha ao encontro das nossas necessidades, e que nós tenhamos um encontro vivo e pessoal contigo, mas que essa palavra seja como um espelho para cada um de nós. Ó Deus, que nós venhamos a nos enxergar nela. E se nos falta, Deus, marcas de verdadeiros cristãos, que nessa noite o Teu Espírito nos traga um quebrantamento, um arrependimento sincero, a uma transformação verdadeira na presença de Jesus. Ó Pai, que saiamos daqui para viver como os verdadeiros cristãos para a glória do Teu nome, ó Deus. Pai, esse mundo carece de referenciais, esse mundo carece de valores, esse mundo carece, ó Deus, ó Pai, de um testemunho sadio e que faz toda a diferença, Deus. O Senhor tem nos chamado para ser uma bênção nesse tempo. Então fala ao nosso coração, que não só na nossa Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, mas que em todas as igrejas do país, nós encontramos homens e mulheres de Deus que levem sua fé a sério e caminhem num relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Nos primeiros tempos da igreja cristã, amados irmãos, os teólogos dos primeiros séculos, chamados pais da igreja, definiram alguns atributos da igreja. E eles disseram que alguns atributos da igreja de Cristo Jesus é que ela é una, ou seja, ela é uma só. Ela é santa, ela é separada do mundo. Ela é católica no sentido de que ela é internacional, mundial, universal. Qualquer nome que eu falar vai ficar complicado, né? Então, ela está no mundo inteiro, essa é a situação. Mas também, amados irmãos, ela é una, santa, católica, ela é apostólica, ou seja, ela tem a mensagem do Evangelho, a mensagem dos apóstolos. Alguns séculos depois, amados amigos e irmãos, quando Deus levanta homens como Lutero, como Calvino, como John Knox, como Teodoro de Beza, para estabelecer a reforma protestante, quando a igreja estava desviada do seu caminho e já não cria mais em Jesus como único mediador entre Deus e os homens, já não cria que a autoridade suprema sobre a igreja é a palavra de Deus, então Deus levanta aqueles estudiosos das Escrituras. E eles, amados amigos e irmãos, começam a estabelecer as marcas da verdadeira igreja. Então, amados irmãos, já em Calvino você encontra duas marcas. E nos teólogos da segunda geração da Reforma, você já encontra as três principais marcas da verdadeira igreja. Esses estudiosos diziam que se você quer encontrar uma verdadeira igreja de Cristo, ali tem que ter em primeiro lugar a fiel pregação da palavra.
Qualquer igreja, para ser verdadeira, tem que pregar com fidelidade a santa palavra de Deus. Mas também deve existir uma correta administração dos sacramentos. Ou seja, o batismo não é um sacramento mágico, ele é um selo de um pacto, amado amigo e irmão, um selo de uma aliança que temos com Jesus. E a Santa Ceia, amado amigo e irmão, não é um momento no qual aquele pão se transforma em Jesus. Não, a presença de Jesus é espiritual e real e fortalece o seu povo. Mas além da fiel pregação da palavra e da correta administração dos sacramentos, outra marca da verdadeira igreja é a correta administração da disciplina, porque o povo de Deus tem que viver uma vida santa, tem que caminhar em fidelidade como Jesus, não pode viver como mundano. Então a igreja tem que administrar com amor a verdadeira disciplina. Essas são as marcas da verdadeira igreja: fiel pregação da palavra, fiel administração dos sacramentos, fiel aplicação da disciplina. Se você quer encontrar uma verdadeira igreja, você tem que observar essas marcas. Mas quais serão as marcas de um verdadeiro cristão? Como nós podemos encontrar um verdadeiro cristão? Essa carta, amados irmãos, traz a resposta para nós. Essa carta foi escrita pelo apóstolo João já no final da sua vida, aproximadamente nos seus próximos mais de 80, provavelmente 90 anos de idade. Provavelmente da cidade de Éfeso ele já escreve bem velhinho, amados irmãos. E é interessante que João é apóstolo, mas ele se identifica, amados irmãos, como presbíteros, porque depois que ele, o último apóstolo, morrer, amados irmãos, os líderes da igreja não serão mais apóstolos, serão presbíteros. Presbíteros são pastores do Novo Testamento. Então João se apresenta como presbítero nessa carta, e ele escreve, amados amigos e irmãos, a uma senhora eleita. E você fica pensando que talvez é uma irmã muito importante, uma velhinha já de idade, que ajudava a igreja. Mas a senhora eleita aqui, amados irmãos, é uma linguagem metafórica para referir-se à igreja. Ele então está escrevendo da igreja na qual ele pastoreia, mandando uma carta para outra igreja local. E para expressar o amor e a doçura com a qual ele fala para a igreja, ele chama aquela igreja de a Senhora Eleita. Então é um pastor de almas, um pastor de Jesus Cristo, escrevendo uma carta inspirado pelo Espírito Santo para uma igreja de Jesus. E nessa carta João está preocupado em preparar aquela igreja para enfrentar as heresias e os falsos mestres que se levantam naqueles dias querendo afastar as pessoas do Senhor. E nessa carta então, amados irmãos, escrita a essa igreja que é a Senhora Eleita, João revela as marcas de um verdadeiro cristão. As marcas de um verdadeiro cristão. E eu quero convidar você nessa noite a escancarar bem as janelas da sua mente e deixar muito abertos os portões do coração, porque a palavra para você será um espelho. E eu espero sinceramente que você analise a sua vida à luz da palavra de Deus. E eu espero sinceramente que no final dessa mensagem, para a glória e honra do nome de Jesus, na sua vida se encontrem as marcas de um verdadeiro cristão. A primeira delas, amados irmãos, é ortodoxia. Primeira marca de um verdadeiro cristão é ortodoxia. Essa palavra no mundo nos dias de hoje tem até um tom pejorativo, amados irmãos. Mas essa palavra vem de duas palavras gregas, que orto, amado irmão, significa correto, e doxa significa ensinamento. Ortodoxia, amado irmão, significa o ensinamento correto, amado amigo e irmão. E João fala isso no versículo 4 que eu li para você. Ele diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Os filhos daquela igreja, os membros daquela comunidade, amados irmãos, tinham um sério compromisso com a palavra de Deus. E eles criam na verdade da palavra de Deus, e andavam de acordo com a verdade da palavra de Deus. E aqui está esse pastor, já em idade avançada, que foi o melhor amigo de Jesus, quando Jesus aqui esteve. Quando o jovem tinha um temperamento difícil, e era chamado de filho do trovão. Mas agora, com idade avançada, ele é o apóstolo do amor. E como apóstolo do amor, amado amigo e irmão, totalmente transformado, ele nos conta que a primeira marca de um verdadeiro cristão é a ortodoxia. Ele diz que ficou sobremodo alegre. O seu coração, amado irmão, ficou em alegria alvissareira,
efusiva, sua alma ficou inebriada de júbilo, porque ele soube que naquela igreja os filhos andam de acordo com a doutrina da palavra de Deus, com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E por que, irmão, é tão importante a verdadeira doutrina sobre Cristo Jesus? Porque essas igrejas, amados irmãos, nos dias de João enfrentavam um sério problema. Na igreja de Éfeso, amados irmãos, onde João era o pastor titular, o presbítero titular, apareceu um presbítero chamado Cerinto. E Cerinto, amado amigo e irmão, provavelmente foi um discípulo de João que se desviou. E aquele presbítero Cerinto, ele era muito influenciado pela filosofia grega. E a filosofia dualista grega diz que tudo que é espiritual é bom, e tudo aquilo que é material é ruim. Então ele pegou esse conceito da filosofia grega e trouxe para dentro da igreja. Então, se tudo que é espiritual é bom e tudo que é material é ruim, a carne é ruim. E se a carne é ruim, então você pode se entregar a todo tipo de pecado, ou você tem que fazer a carne sofrer, mas você tem que cultivar o seu espírito. Mas a implicação pior disso tudo, amados amigos e irmãos, é que se o espírito é bom e a carne é ruim, então Jesus Cristo não pode vir em carne, porque se ele vier em carne, ele se tornou pecador. Então, amados irmãos, essa doutrina começa a correr, é um proto-gnosticismo nas igrejas da região da província romana da Ásia, que é equivalente à Turquia nos dias de hoje. E João, como pastor, se levanta para defender a igreja. Sabem por quê? Porque se Jesus Cristo não veio em carne, nós não somos perdoados de nossos pecados. Ele, amado irmão, era totalmente Deus, mas totalmente homem. Ele tinha a sua natureza divina como Deus, mas também tinha a sua natureza humana. E ele então, como Deus, deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados, e ele morreu na sua carne, porque nós somos pecadores tanto no espírito como na carne, amados amigos e irmãos. Então João escreve para louvar a Deus pela vida dessa igreja, que ela não traiu a fé no Senhor Jesus. Ela continua confessando que Jesus é Deus e homem, e que ele veio em carne e deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Vejam comigo aí no texto, a partir do versículo de número 7, olha o que diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Amados irmãos, uma prova que João dá para você provar os falsos espíritos ele fala assim: Jesus Cristo é Deus feito carne, é Deus vindo em carne para dar a vida e pagar os nossos pecados. E ele diz à igreja, olha no versículo 8: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Ou seja, quem não crê em Cristo Jesus não vai receber a salvação e irá para o inferno. Então João diz: tomem cuidado. Se vocês não creem em Cristo Jesus, vocês não vão receber a salvação dos céus. E ele diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, no versículo 9, e nela não permanece, não tem Deus. Quem não crê que Jesus Cristo veio em carne e deu a vida na cruz para pagar os pecados do seu povo, essa pessoa não tem Deus habitando dentro de si. E o texto diz mais: mas o que permanece nessa doutrina tem tanto o Pai como filho. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus vindo em carne e que deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, a Bíblia diz que você tem tanto a presença de Deus o Pai no seu coração, como a presença do próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Você é salvo, você é perdoado, você tem vida eterna. Lembra da oração de Jesus sacerdotal? E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Vida eterna é ter um relacionamento íntimo com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E aí então João, amados irmãos, nos adverte para que tomemos cuidado. Sabem por quê? Porque naqueles primeiros dias da igreja cristã, nem todas as igrejas tinham pastores tão preparados assim. Os apóstolos chegavam, passavam alguns dias, pregavam, treinavam a liderança e deixavam ali uma equipe de presbíteros. Mas havia naqueles dias um grupo de evangelistas que saía pregando por todas as igrejas. E quando esses evangelistas chegavam naqueles lugares, os apóstolos recomendavam que eles fossem recebidos nas casas e tratados com o maior carinho possível, porque eles viviam viajando para pregar a palavra de Deus. Mas como existiam os verdadeiros evangelistas, também existiam os falsos. E esses falsos estavam andando por aí e pregando que Jesus não veio em carne e portanto não pode ser o nosso Salvador.
E João diz aí no versículo 11 o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Preste atenção, se alguém no sábado de manhã bater na sua porta e falar assim: quero conversar, para pregar para você que Jesus é homem só e não é Deus, o que o texto está dizendo? Não o recebais em casa, certo? Vi uma piada um dia desse. Ouviu algo? Uma mulher do Nordeste interior, o pessoal bate na porta do sábado de manhã. Quem é? Testemunha de Jeová. O que vocês querem? Queremos conversar. Vocês estão em quantos? Em 2. Ela: converse vocês 2 que eu estou com feijão no fogo, não tenho tempo para conversar. Meu amado irmão, se você for parar para conversar, para pregar o Evangelho, e essa turma eles têm mania de não querer escutar, então você vai falar para eles: se você quiser escutar a verdade, a palavra de Deus, nós vamos conversar, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Ele é Deus e homem. Sabem por quê? Porque o homem ofendeu a Deus, e somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar o pecado, mas foi o homem quem pecou. Então ele precisava ser homem, porque era um homem que tinha que pagar o pecado dos outros homens. Então é extremamente necessário que ele seja Deus e homem, para suprir a falta feita com Deus eterno, e para que todos nós sejamos perdoados por causa dos nossos pecados. Se alguém vem na sua casa ensinando algo contrário a isso, não receba nem em casa, nem dê as boas-vindas, nem dê comida, diz o texto. Porque aqui diz o versículo 11: porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Se você dá as boas-vindas para quem é contra o Evangelho de Cristo e a salvação que é em Cristo, você está se tornando cúmplice dos pecados dessa pessoa. Amados irmãos, nós temos que defender a verdade da fé em Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também disse lá em João 8,32: e conhecereis a verdade. Esse versículo está aqui, na parede dessa igreja, lá em cima na torre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Quem conhece Jesus é liberto. No João 8,36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, isso é tremendamente importante. Nos dias de hoje, amados irmãos, infelizmente há muitas pessoas que se chamam de evangélicos e eles pregam para você somente legalismo. Eles dizem que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Se você não fizer isso, você perde a salvação. Se você tiver tal atitude, você perde Jesus. Se você tiver tal atitude, você vai para o inferno. Se você tiver isso, eles esqueceram do Evangelho. E você entra numa igreja e é capaz de você entrar e ouvir: faça isso, vista isso, coma isso, ande com isso, e ninguém fala que Deus amou o pecador, que mandou o seu único filho para dar a vida na cruz, para pagar os nossos pecados, e que esse filho ressuscitou e vivo está, e que todo aquele que nele crê terá vida eterna, terá perdão de pecados, e que Jesus virá em glória para buscar o seu povo, e todo aquele que nele crê viverá para sempre em sua presença. É assustador, amados irmãos, que nós entremos em uma igreja que se diz de Cristo Jesus e não ouçamos a mensagem principal, que diz que Cristo deu a vida na cruz para pagar os pecadores. Nessa noite, se você está aqui e ainda não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero lhe dizer que nunca ninguém amou você como Jesus, que Ele deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. E se você se arrepende de como tem vivido, de como tem ofendido a Deus, e crê que Jesus te amou e deu a vida na cruz no seu lugar, a Bíblia diz que você será perdoado dos seus pecados, será declarado justo no tribunal de Deus, terá um lugar garantido nos céus, será a habitação do Espírito Santo, e das mãos do Senhor nunca ninguém jamais poderá te arrebatar. Um verdadeiro cristão é alguém que crê na doutrina correta. Ele crê no Evangelho de Jesus. Você crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? O verdadeiro cristão crê no Evangelho de Jesus. Você é um verdadeiro cristão? Qual é a outra marca de um verdadeiro cristão? Primeira delas, ortodoxia.
Segunda, amor. Segunda marca de um verdadeiro cristão, amor. Versículo de número 5. Vamos ler comigo todos, versículo 5, vamos lá? E agora, Senhora, vamos lá, 1, 2, 3, a igreja vai ler, podem ler. E agora... E agora, Senhora, ele está escrevendo para a igreja, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, eu não estou falando nada novo. Ele diz aqui, escreva o mandamento que tivemos desde o princípio que Jesus deu, que nos amemos uns aos outros. Segunda marca de um verdadeiro cristão, amados irmãos, é o amor. João na primeira carta diz, como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama a seu irmão a quem você vê? Se você não ama a seu irmão a quem você vê, se você diz que ama a Deus, você é mentiroso. Uma das características de quem é de Jesus, amado irmão, é que essa pessoa tem o amor de Jesus no coração, porque um dos atributos de Deus é que Ele é o amor, amados amigos e irmãos. Nós conhecemos os cristãos por meio de sua atitude de amor. Jesus, quando está prestes a morrer por nós, reúne os seus apóstolos antes da ceia e diz, João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Veja o referencial, ele deu a vida na cruz por nós. Que vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos aqueles que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma das características, uma das marcas intransferíveis do verdadeiro cristão é o amor. Quem tem Jesus no coração ama não só de palavra, mas ama de fato e de verdade, amados amigos e irmãos. Meus irmãos, no segundo livro que eu escrevi lá em Brasília, o reverendo Adail Sandoval, que foi presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, escreveu uma frase que eu achei maravilhosa. Ele disse assim no prefácio: verdade sem amor é crueldade, mas amor sem verdade é leviandade. Verdade sem amor é crueldade, mas amor sem verdade é leviandade. Nós ouvimos primeiro sobre a verdade, mas se nós não queremos experimentar amor, nós seremos cruéis. Mas se nós temos amor abrindo mão da verdade, amados irmãos, nós nos tornamos levianos. E é por isso que o texto fala da verdade em primeiro lugar, mas depois fala do amor. Jesus disse que você só pode identificar o verdadeiro discípulo dele quando essa pessoa tem o amor de Jesus no coração. Quem tem o amor de Jesus no coração, irmão, não vai ser truculento. Quem tem o amor de Jesus no coração não vai andar chutando a canela dos outros o tempo todo. Quem tem o amor de Jesus no coração, amado irmão, vai caminhar a segunda milha. Quem tem o amor de Jesus no coração, amado irmão, quando errar vai pedir perdão. Quem tem o amor de Jesus no coração, amado irmão, não vai trabalhar para si, vai trabalhar para Deus. Quem tem o amor de Jesus no coração, amado irmão, no dia em que ouvir um não, não vai perder a razão de viver, mas vai continuar servindo, porque serve antes de tudo ao Senhor Jesus. E é como o Senhor Jesus, que deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados, e está disposto a doar a sua vida para abençoar o povo de Deus com o qual convive, amados amigos e irmãos. Amor, amados irmãos, é uma das marcas do verdadeiro cristianismo. Irmãos, isso é tremendamente importante. A igreja, amados irmãos, conquistou o Império Romano, amados irmãos, com amor. O Império Romano não acreditava, amados irmãos, que havia um só Deus. Os cristianismos pregavam um só Deus. Eles chamavam os cristãos de ateus porque eles criam num Deus só. Eles acusavam os cristãos de serem maus cidadãos porque todo mundo adorava a César, dizia que César é o Senhor, e os cristãos diziam Cristo é o Senhor. Eles chamavam os cristãos de antropófagos e comedores de carne humana porque os cristãos diziam que se reuniriam para comer a carne e beber o sangue do Senhor. Mas Tertuliano de Cartago, um dos pais da igreja, nos conta no século III da era cristã, que a igreja, amados irmãos, conquistou o Império Romano com o amor. O império era carente de amor. E, amados amigos e irmãos, os cristãos iam para a fogueira e eram assassinados e jogados aos leões, amados irmãos, lá naquele terrível Coliseu, amados amigos e irmãos. Mas eles, na maioria das vezes, não entregavam os seus irmãos. E mesmo que os romanos fossem seus algozes, nos momentos de grande dificuldade, os cristãos socorriam os romanos.
Há uma citação, amados irmãos, de um filósofo pagão romano chamado Celso. Numa época em que Roma foi acometida por uma grande peste, ele dizia que a praga do cristianismo estava dominando o império, porque nesses dias de grande enfermidade, os cristãos não cuidavam somente dos seus doentes, mas também cuidam dos nossos, ele diz. Os cristãos cuidavam dos romanos, o império carecia de amor, e o amor da igreja impactou o mundo. Irmãos, eu fui pastor em Brasília há 10 anos, a maioria de vocês que me conhecem sabe disso. E no ano de 2013, amados irmãos, um jovem da nossa igreja desapareceu. Filho de uma irmã da igreja, ele tinha alguns problemas mentais e aquele moço sumiu em Brasília. E a mãe entrou em desespero e a Globo foi para a casa dela, depois o SBT, depois a Bandeirantes. Isso virou, amados irmãos, uma notícia de comoção nacional. E a nossa igreja, amados irmãos, tocou o meu coração e foi uma grande bênção, porque a igreja foi para a rua. E a igreja ficou uma semana inteira, todo mundo, nós alugávamos carros, alguns ônibus, íamos para o centro do Distrito Federal. Teve um dia que a gente tomou o parque da cidade, repórter da Globo veio me entrevistar na rua, porque a igreja estava, amados irmãos, demonstrando amor e misericórdia. Depois de uma semana, mais de 2 semanas, aquele menino desaparecido, tinha ali, amados irmãos, apareceu no Jornal Nacional, um homem que era um drogado, perto da rodoferroviária, reconheceu o menino e falou assim: espera aí que eu vou ali buscar comida para a gente. E ligou para a polícia, e a polícia, amados irmãos, foi lá e recolheu o menino, e perguntaram para aquele homem o que ele queria, se ele queria dinheiro. Ele falou assim: não, quero ir para uma casa de recuperação. E esse homem foi até no Luciano Huck, amado irmão, e ele era um carpinteiro de mão cheia, e saiu das drogas, e voltou para a sua família, e voltou para a igreja, e ficou firme em Cristo Jesus. Mas naquela época, amados irmãos, que a igreja foi para a rua, num daqueles dias que nós estávamos caminhando na rua, uma mulher virou para mim: pastor, no final das contas, só vocês os crentes que se importam. Nenhuma outra pessoa faria isso. Ninguém abriria a mão da sua vida e sairia para a rua para encontrar alguém. São só vocês que têm Jesus no coração que podem fazer isso. Uma das coisas que mais me impactou, amados irmãos, depois que eu cheguei em São Paulo, foi o trabalho de várias agências missionárias da rede de ação social do centro. Como esse povo entra ali na Cracolândia e prega o Evangelho e faz toda a diferença. Na nossa igreja aqui temos agora o João Galo e o Jonathan, que trabalham em parceria com a EB, que estão aí dentro, amados irmãos, desse lugar com tanta gente drogada, tanta gente destruída, com a vida acabada, amados amigos e irmãos, e as pessoas abrem o peito, abrem a vida, vão para a rua. Algumas coisas são recolhidas aqui na igreja, comidas, roupas, e nós vemos, irmãos, muita gente abençoando essa cidade e fazendo toda a diferença, impactando com o Evangelho de Jesus. Por que esse povo faz isso? Porque tem Jesus no coração. Quem tem Jesus no coração ama. Eu quero perguntar para você, meu irmão, seu coração está endurecido? Você está tão acostumado a ver tanta gente no semáforo, tanta gente no chão, tanta gente na rua, que o seu coração fechou. Você já não ajuda mais ninguém. Você não tem misericórdia de ninguém. Preste atenção: se Jesus for tratar você como você trata as pessoas que estão ao seu redor, se Jesus for tratar você como você trata as pessoas que estão próximas a você, que tipo de tratamento você receberá do Senhor? Nós precisamos, amados irmãos, ser um povo que ama, e quem ama prega o Evangelho, quem ama faz o bem, quem ama faz a diferença. Que Deus tenha misericórdia de nós e que em nossa vida se achem as marcas de verdadeiros cristãos, em nome de Jesus, amém. Que nesse ano você seja mais generoso, que você invista em missões, que você doe seu tempo para abençoar a vida de alguém, que você saia de si mesmo, saia do marasmo, saia da frieza e demonstre que Jesus está no seu coração, sendo uma grande bênção para resgatar vidas para a glória e honra do nome de Jesus, amém. Você é um verdadeiro cristão. Você é uma verdadeira cristã. Um verdadeiro cristão tem ortodoxia, mas tem amor. Mas o nosso texto diz mais, amados irmãos, uma outra marca de um verdadeiro cristão é a ortopraxia. Uma outra marca de um verdadeiro cristão é a ortopraxia. Pastor, o que é isso? Que palavrão é esse? Lembra que eu falei que orto é correto e praxia vem de praxis. Então o verdadeiro cristão é aquele que não só tem a doutrina correta, mas ele tem a prática correta. Versículo de número 6. Vamos ler o versículo 6. E o amor é este. Vamos ler comigo todos? Vamos lá? E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Veja bem que João disse que o amor não é algo etéreo. O amor a Deus é algo que você experimenta na prática.
E ele diz: como é que eu vou conhecer quem ama a Deus? Ele diz aqui, olha, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Quem ama Jesus, obedece a palavra de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Este mandamento, como ouvimos desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, se eu luto para viver uma vida santa, se eu fujo do pecado, se eu busco obedecer a palavra de Deus, isso significa então que eu sou um verdadeiro cristão. É claro que ninguém é salvo por suas obras, mas todos aqueles que são salvos apresentam verdadeiras obras e uma vida transformada por Cristo Jesus. Irmãos, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia é João 14, 21. Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer conhecer mais a Jesus? Obedeça a sua palavra. Quer experimentar mais o amor de Deus? Obedeça as Escrituras, ande conforme o livro. Quer ter intimidade com Jesus e conhecê-lo mais porque Ele é santo? Fuja do pecado, se arrependa dos seus pecados, leve Deus a sério e peça graça ao Senhor para viver uma vida de obediência. E você então vai demonstrar com o seu testemunho, com a sua vida, com o seu caráter, que você foi transformado por Jesus. Em João 14, 23, o texto diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Como é que eu conheço alguém que ama Jesus? Essa pessoa obedece. E meu Pai o amará. E preste atenção, olha que proposta linda. E meu Pai e eu viremos para Ele e faremos nele morada. Você vai ser a casa de Deus. Quando você amar Jesus de verdade, Jesus e o Pai virou e falou assim: esse nos ama, nós vamos morar no peito dele, porque ele nos leva a sério, ele obedece a nossa palavra. Louvado seja Deus, irmãos. Jesus disse que ninguém tem maior amor do que este, a ponto de alguém dar a vida pelos seus amigos. E nós podemos louvar a Deus por tudo isso, amado irmão, porque quem é de Jesus pratica a palavra de Jesus. O próprio João é uma grande prova disso. Olha comigo para o início da carta, olha o que ele diz: o presbítero é a senhora eleita. Ele escreve para a igreja: e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, ele obedece o mandamento amando. E não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade, ou seja, os crentes de todas as igrejas que creem em Jesus se amam, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. Jesus é a verdade que nosso peito habita. E aí então, obedecendo a palavra, na prática ele demonstra amor, dizendo que ele deseja graça para a vida deles, que a misericórdia de Deus seja sobre eles, que a paz da parte de Deus esteja com eles, e da parte do Pai de Jesus sejam com eles em verdade, em amor. João, amados irmãos, não é um teórico. João não é alguém que subiu numa nuvem de teologia e teologa sobre as coisas. Ele é alguém, amado irmão, que ama na prática, que vive em fidelidade, que vive uma vida santa, que dá testemunho, que faz toda a diferença, amado irmão, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Antigamente nesse país os cristãos eram conhecidos como Bíblias. No interior desse país, amados irmãos, eu nasci no interior. Antigamente, se alguém fosse um crente e mandasse comprar fiado, amado irmão, o dono da venda entregava, porque o crente tinha caráter, tinha testemunho, amado amigo e irmão, e o crente pagava. Depois de 7 anos, amado irmão, em Santiago do Chile, isso doeu na minha alma. Eu voltei para Brasília para financiar um carro, e falei que eu era pastor, irmão. Colocaram todos os problemas do mundo. E alguns bancos não quiseram me financiar o carro. O que está acontecendo? Há uma esquizofrenia espiritual no meio do povo de Deus. Nós somos um povo lavado. Nós somos um povo transformado. Nós somos um povo redimido. Quem tem Jesus anda como Jesus andou. Então nessa noite, meu irmão, se você tem vivido uma vida de hipocrisia, se você cultiva o pecado no secreto, se você tem vivido uma vida de indignidade, a Bíblia diz no primeiro texto que o presbítero João leu, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, Ele tira o peso da culpa, mas não só para perdoar os teus pecados, também para te purificar de toda injustiça. Se você precisa de perdão hoje, clame. Deus quer te moldar à imagem do Filho. Meu irmão, e se você não quiser se amoldar, o Senhor vai mandar talvez uma crise de relacionamento, talvez um momento de desemprego e escassez financeira, talvez até uma enfermidade, amado amigo e irmão, para você entender que na sua vida Deus não divide o lugar dele com ninguém. Como diziam os crentes antigos, ou vem pelo amor ou vem pela...
Como é que você quer ver? Que Deus nos ajude a viver pelo amor, amém, meus irmãos? Que nós sejamos fiéis e obedeçamos a palavra de Jesus. Ao olhar para esse texto, você se identifica como um verdadeiro cristão? Primeira marca de um verdadeiro cristão, ortodoxia. Segunda marca, amor. Terceira marca, ortopraxia. Última marca de um verdadeiro cristão, sabedoria. Última marca de um verdadeiro cristão, sabedoria. Vamos lá, irmãos, para o versículo 12 e 13. Eu preguei em toda a carta para você nessa noite. Eu vou ler com você o versículo 12 e também você lerá comigo o 13. Vamos ler todos juntos os versículos 12 e 13, já no último ponto dessa mensagem. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Irmãos, eu fico maravilhado com a sabedoria de João e com a contemporaneidade desse versículo. Sabe por quê? Porque João é inspirado pelo Espírito Santo, Reinaldo. Quando ele está escrevendo aqui, o Espírito Santo está preservando ele de erro, de maneira que ele escreve fidedignamente a palavra de Deus. Então ele podia escrever qualquer coisa. Ele podia escrever um tratado teológico de 200 páginas, mas ele é sábio. Ele diz assim, olha, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. Tem coisas, irmãos, que não dá para a gente comunicar no papel frio da carta. Tem coisa que não vale a pena dizer por e-mail. Um relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e amigos, não pode acontecer só pelo WhatsApp, nem só pela frieza do Facebook. Amado amigo, irmão, o versículo é maravilhoso, é para hoje. Ele diz aqui, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco. Nós precisamos de comunhão, irmãos, nós temos que nos relacionar uns com os outros. Ninguém foi criado para viver só. E ele diz assim, e conversaremos de viva voz. Irmãos, quando nós temos um amigo, um familiar, uma pessoa que amamos, e essa pessoa se afasta para longe, e de repente, amado amigo e irmão, aquela pessoa fala e você ouve a sua voz, parece que o seu coração se acelera, parece que a sua alma voltou a sonhar, parece que o peito aquece, você ouve uma voz viva, amado amigo e irmão, que te enche de esperança, que te enche de alegria, que te mostra que vale a pena ter relacionamentos de amor, para a glória e honra do nome do Senhor. Tem coisa, irmão, que não dá para falar no Facebook, tem coisa que não dá para falar no WhatsApp, tem coisa que é tolice escrever no e-mail, irmão, tem coisa que tem que falar de viva voz. E aí ele diz que quando a gente fala de viva voz, olha o que acontece no final do versículo, para que a nossa alegria seja completa. Quando a gente fala de viva voz, olhando nos olhos, a gente vê a intenção do outro, a gente vê o tom da voz do outro, a gente vê a expectativa e a perspectiva do outro. O e-mail é frio, é gelado, o WhatsApp também. E para quem não se expressa muito bem, está falando uma coisa e parece que diz outra, e pode causar uma crise, uma celeuma. Tem coisa que não é para falar pela escrita, é para falar de viva voz, é para falar presencial, é para encher o peito de alegria. Então, amado irmão, não dá, é um absurdo. O pai está sentado na sala, está deitado no quarto e a filha na sala, aí ele bota lá no WhatsApp, filha, traz um copo d'água para mim. Misericórdia, meu irmão, que é isso? Levanta e sai lá do quarto e dá um beijo da sua filha. Diga para ela, filha, eu te amo. Diga para o seu filho, tem quanto tempo que você não diz para o seu filho, filho, eu te amo? Faz quanto tempo que você não diz para a sua esposa, querida, você é a mulher da minha vida? Nós, amados irmãos, hoje nem telefonamos mais para ninguém. É o WhatsApp, está muito bom no WhatsApp. Nós precisamos, irmãos, ser sábios e valorizar os relacionamentos. Isso é tremendamente importante. Irmão, eu sempre tive uma personalidade assim, com muita vivacidade. Isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E quando eu era um jovem presbítero, tinha uma pessoa da igreja em que eu pastoreava que estava parecendo uma maluca, escrevendo esquizofrenicamente. Eu fui aguentando uma, duas, três. Aí na última vez eu não aguentei. Sentei no e-mail, sou pecador miserável, não. Sentei no e-mail, botei todo o sentimento do meu coração, fiz um tratado, 10 argumentos. A pessoa não me respondeu nada. Acabou o assunto.
Eu falei, só faltou botar no meio, você é doida ou você é doido, porque vocês não sabem quem é. E terminei o assunto. Chega, não dá para aguentar mais. Passados alguns dias, o corpo de presbíteros estava no e-mail. Presbítero muito amado do meu coração, com mais de 70 anos, cabecinha branca, eu um jovem pastor com menos de 30, chamou do lado, reverendo, o senhor, olha o respeito, queria dar uma palavrinha com o senhor, reverendo. Posso? Falei, claro, meu presbítero, o senhor pode falar qualquer coisa comigo. Ele, reverendo, o senhor é um homem impetuoso, isso tem seu lado bom, mas pode ter seu lado ruim, e o senhor sabe que eu o amo. E eu quero dar um conselho para o senhor. Quando alguém ficar lhe importunando, reverendo, não responda e-mail. Sabe por quê? Porque o senhor escreve no e-mail, e o senhor pode até ter ganhado no argumento, mas aquela mensagem vai ficar ali para sempre. Não vai apagar. E quando aquela pessoa quiser ter um ressentimento no coração, ela vai voltar lá no e-mail e vai ver o que o senhor escreveu. Deixa para falar depois. Deixa o tempo passar. Deixa a pessoa espernear e gritar no e-mail. Senta, conversa, olha no olho, fala de viva voz. É assim que a gente tem que fazer, irmão. É bíblico, não sou eu que estou falando. João, santo, amoroso, inspirado pelo Espírito Santo, podia ter falado o que quisesse, mas resolveu esperar para olhar no olho, para falar presencialmente, para falar de viva voz, para não ter uma vida de tristeza, de ofensa e de destruição, mas para que os relacionamentos sejam abençoados e para que nós experimentemos real alegria. Então, meu irmão, se esse celular é uma maldição na sua vida, jogue isso no lixo em nome de Jesus. Se está te afastando da sua mulher, se está te afastando dos seus filhos, se está acabando com a sua família, está acabando com a sua vida, jogue isso fora para a glória e honra do nome de Jesus. Nós temos que ter a sabedoria, amados irmãos, para entender que o Senhor nos criou para relacionamentos. E tem coisa que a gente só fala olhando no olho, só fala encostando no outro, só fala de viva voz. Nós brasileiros somos conhecidos como o povo do toque, como o povo do abraço. Então não deixe a cultura desse tempo gelar a sua alma, mas que você seja sábio. Aquele conselho, irmão, guardei para toda a minha vida. Nunca mais respondi por escrita dando uma patada em ninguém por e-mail. Nunca mais. Já dei de corpo presente, não nego. Mas escrever e-mail, não. Foi um dos conselhos mais sábios que eu já recebi. Que bênção. Isso evita dor, evita tristeza, evita angústia no coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós sejamos sábios, porque aí nossa alegria será completa. E João é tremendamente sábio, que ele une o povo de Deus. Ele diz, olha, os membros dessa igreja que eu estou aqui estão mandando um beijão para vocês, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ele une o povo de Deus, ele luta pela unidade do povo de Deus. Eu quero perguntar para você nessa noite, depois dessa exposição bíblica, você é um verdadeiro cristão? Você é alguém que crê na verdade sobre Jesus? Você é alguém que não ama só de palavrório, mas não só de verborragia, mas que expressa o amor de Jesus na prática? Você tem lutado para viver uma vida santa e tem clamado graça de Deus para você? Você tem atuado com a sabedoria de Jesus para manter unidos os relacionamentos, para estar perto dos seus irmãos, amigos, dos seus familiares, para poder experimentar uma alegria completa e ser um instrumento de unidade no meio do povo de Deus? Irmãos, nós só podemos ter essa vida se nós cremos que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo em Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Ele tanto nos amou, nós temos que viver por Ele. Que Deus te dê a bênção de crer na verdade sobre Jesus, que Deus te dê a bênção de demonstrar o amor de Jesus na prática, que você não seja um destruidor de relacionamentos, mas que você seja um pacificador e um unificador. Que Deus te dê a bênção de viver uma vida santa, uma vida piedosa, que as pessoas do seu bairro, da sua rua, do seu prédio olhem para você e falem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, e que para a glória de Jesus, você seja sábio e seja um instrumento
de bênção em casa, na igreja e onde Deus te colocar. Que Deus faça de nós verdadeiros cristãos. Se nós tivermos tais atitudes, irmãos, nós vamos nos levantar para abençoar o lugar em que estamos. Nós vamos ser uma bênção no nosso trabalho, nós seremos uma bênção nessa igreja, nessa cidade, nós seremos uma bênção no mundo inteiro. Que Deus faça de nós verdadeiros cristãos, em nome de Jesus, amém.